Olá, pessoal! A aula de hoje é a continuação do nosso estudo de desenho geométrico. Nós já sabemos que, com a régua, nós conseguimos medir comprimentos, que transferidor é um instrumento usado para medir ângulos e que compasso é um instrumento utilizado para desenho. Hoje nós vamos dedicar o nosso estudo à medição de ângulos. Para iniciarmos o estudo quanto à medição de ângulos, eu vou usar como base triângulos que construímos na aula passada. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Na aula passada, então, construímos triângulos com auxílio de compasso e classificamos quanto à medida de seus lados. Hoje, nós vamos classificar os mesmos triângulos quanto à medida de seus ângulos. Para iniciar, então, o estudo do nosso triângulo, nós vamos perceber que ele tem três vértices, os vértices A, B e C. E em cada vértice existe, então, uma origem e dois segmentos de reta. É a abertura deste segmento de reta até o outro, que nós chamamos de ângulo. Para poder medir ele e ajustar entre o zero e os 180 graus do nosso transferidor, podemos, se for de nosso desejo, fazer um prolongamento nessa linha. Esse prolongamento, para ficar diferente do nosso triângulo, nós podemos fazer uma linha tracejada, uma linha pontilhada. Assim, nós vamos ter uma linha para sobrepor, colocando o nosso transferidor em cima dessa linha. Essa linha vai ficar bem abaixo do zero e dos 180 graus. Lembrando que o nosso meio do transferidor, esse encontro de duas linhas perpendiculares, deve ficar bem na origem do ângulo. E aí nós vamos buscar o equilíbrio. Ficando, então, o zero e o 180 na mesma linha. Agora, nós podemos medir o nosso ângulo. O nosso ângulo em questão, ele não chegou até o número 40. Então, ele é maior do que 30, maior do que 35, que está no meio, chegando bem pertinho do 40. Percebam, ele está a exatos 38 graus. Então, nós vamos anotar aqui, 38 graus. No vértice B, podemos fazer a mesma situação, podemos fazer o mesmo prolongamento. Vamos ver que, partindo do zero, passou pelos 90, pelos 100 e está em 104 graus. Para o nosso terceiro e último ângulo, não haveria necessidade da medição, visto que nós temos 38 graus para o vértice A, 104 graus para o vértice B, totalizando 142 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, nos sobraram 38 graus para o vértice C, o que comprovadamente podemos ver com o auxílio do transferidor, 38 graus. Nos triângulos, toda vez que nós temos um ângulo maior do que o ângulo reto, do que um ângulo de 90 graus, nós chamamos ele de triângulo obtusângulo. Lembrando que o nosso triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida, obrigatoriamente nós vamos ter dois ângulos com a mesma medida. E como as projeções deles são sobre o segmento AB,
nós já sabemos, sem antes medir, que os ângulos A e B terão que ter a mesma amplitude. Vamos ver. Ao colocar aqui o transferidor, nós temos um ângulo de 66 graus no vértice A. Ao colocar no vértice B, nós temos os mesmos 66 graus. Bom, 66 mais 66 são 132. Para o total de ângulos internos 180, nos faltam, então, 48 graus. Então, o nosso ângulo a partir do vértice C tem 48 graus. A classificação do nosso triângulo quanto ao ângulo, quando ele possui todos os ângulos menores do que 90 graus, é triângulo acutângulo. Todos os ângulos são agudos. Em um triângulo equilátero, como nós temos todos os lados com as mesmas medidas, os ângulos internos também terão as mesmas medidas. Como o total dos ângulos internos de um triângulo é 180, nós já poderíamos imaginar que cada ângulo iria medir 60 graus, o que conseguimos comprovar com o auxílio do transferidor. E como todos os ângulos são menores do que 90 graus, aqui nós temos um outro caso de triângulo acutângulo. Nós já sabemos que quadriláteros são polígonos com 4 lados, mas também podemos nos referir a eles como polígonos quadrangulares, pois têm 4 ângulos. Mas esses ângulos são todos iguais? Claramente, nós podemos verificar que nem todos os polígonos têm a mesma amplitude em cada um de seus ângulos. É essa amplitude, então, que nós vamos verificar agora. Para isso, nós vamos perceber que, neste primeiro polígono, nós temos o vértice A e, ao colocar o nosso transferidor bem sobreposto do meio ao zero, nós podemos sentir uma certa dificuldade em medir a amplitude ao ligar o ponto A até o ponto B. Do vértice A até o ponto D fica difícil a localização em qual dos ângulos ele está se direcionando. Para isso, nós podemos, com o auxílio da régua, criar uma linha. Ao fazer essa linha, para facilitar, nós podemos agora medir, então. Colocando novamente o transferidor no zero, o centro no vértice A, nós vamos ter aproximadamente 52 graus. Então, os 4 ângulos 52, 128, 52 e 128. Aqui nós temos claramente o paralelogramo. 2 lados paralelos, 2 a 2. Quanto aos ângulos, temos um total de 360 graus. É como se tivesse multiplicado 180 por 2. Em todos os 4 ângulos, nós temos a mesma medida, o ângulo de 90 graus. Aqui, então, nós temos o retângulo.
A exemplo dos dois primeiros, temos, ao somar todos os ângulos internos, 360 graus. Nós dizemos que temos um trapézio. Temos apenas dois lados paralelos. Os outros lados têm inclinações diferentes. Nesse caso aqui, como as inclinações são diferentes, formando ângulos diferentes, nós teríamos um caso de trapézio escaleno. Deixei por último nossas duas imagens que aparentemente são dois quadrados. Por quê? Estes dois quadriláteros, aparentemente, os segmentos têm a mesma medida e será que os ângulos têm a mesma medida? Vamos ver. O que nós percebemos nessa imagem? Que nós temos dois ângulos agudos, um oposto ao outro, e dois ângulos obtusos, um oposto ao outro. Temos, então, aqui um caso de losango. Ao medir agora os ângulos da última figura, percebemos que os quatro ângulos também são quatro ângulos retos, quatro ângulos medindo 90 graus. Como todos os lados também tinham a mesma medida, nós temos aqui então um caso de quadrado. Em todos os quadriláteros nós constatamos a mesma soma das medidas, todos eles com 360 graus, ou seja, todos eles com o dobro de medida da soma dos ângulos internos dos triângulos. Podemos, neste caso, imaginar dois triângulos. E se nós repartíssemos esse nosso quadrilátero, ligando de um vértice ao outro, formando uma diagonal, nós teríamos dois triângulos com a característica de ter um ângulo reto, o que teríamos então um triângulo retângulo. Triângulos retângulos serão o tema da nossa próxima aula. Até lá!